paz do Senhor! Hoje é dia de Discipulado Kids. E nós estamos aqui com mais uma pré-aula. E você, como está indo aí com os seus discípulos? Nós já encerramos aqui o primeiro ciclo de Discipulado Kids 1. E já estamos agora com mais 6 lições para o Discipulado Kids 2. E você que tem nos acompanhado, deixe os seus comentários. Se você é novo no canal, se inscreva. Acione aí o sininho para receber todas as notificações, porque nós estamos discipulando as crianças aqui da Assembleia de Deus de Criciúma e muitas pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal e já têm também aplicado este projeto lá na sua igreja. E se você quiser, é totalmente gratuito. E nós já estamos na aula de número 2, então fique conosco até o final, porque você vai ver que aqui nós vamos dar muitas sugestões para você levar a criança mais perto de Deus e ela aprender sobre a Bíblia Sagrada. Nesse novo círculo aqui de Discipulado Kids, nós temos 6 lições. Nós vimos aí o poder da Bíblia, hoje nós vamos ver a grandeza de Deus. Na próxima semana nós vamos falar sobre pecado e salvação. Suas crianças já entendem disso? Já aceitaram a Jesus? Tem certeza de salvação? Já sabe conversar com Deus à medida em que nós pecamos novamente e requeremos então sobre nós o seu sangue para perdoar os nossos pecados diários? As nossas crianças se sentem filhos de Deus? Eles têm que desde já fazerem parte da igreja, serem cristãos e principalmente já ter um pezinho no céu, né? Já estar se sentindo desde já herdeiros desta graça que a nós foi dada através de Jesus Cristo. E como cristãos, nós temos que exercer a excelência do reino. Então, os filhos de Deus colhem o que plantam, colhemos o que plantamos. E como filhos de Deus, somos anunciadores do reino. 6 lições para você colocar no coração da criança e ela crescer forte. E aqui nós temos um lema para o Discipulado Kids 2. Basta o discípulo ser como seu mestre. A cada lição, o professor discipulador, ou se você é novo no nosso canal, nós pedimos que o aluno traga a sua Bíblia. Eu separei esta aqui para a gente já ir colorindo, porque nessa nova modalidade de Discipulado Kids 2, onde nós estamos avançando com o ensino da Palavra de Deus, nós pedimos para que eles, além de fazerem as suas atividades, vão colorindo, isso mesmo, pegando lápis de cor e já vão colorindo as porções, as partes estudadas, os versículos, capítulos que foram estudados aí da Bíblia Sagrada. E eles podem depois, no final desta nova rodada de Discipulado Kids, observar o quanto estudaram, o quanto leram e quanto se aproximaram das regras do reino através da palavra do Senhor. E para o aluno, ele vai precisar de um caderno, né? Pode ser um caderno pequeno, um caderno grande, isso vai de cada realidade. E para o professor, um planejamento, né? Nós aqui disponibilizamos, abaixo a este vídeo, há um link onde você vai para as pastas do Google Drive, onde todo o material sugerido aqui você pode baixar em formato de Word, PowerPoint e também outras imagens que ali tem. Você pode baixar tudo como um modelo para fazer também o discipulado aí com as tuas crianças. E hoje nós temos um pequeno roteiro para estudar com os nossos pequenos discípulos. Porém, há um conteúdo muito grande, porque nós vamos falar sobre a grandeza de Deus. E aqui, com este lema, nós pedimos que a cada aula você já vai decorando com a criança esse lema. Você vai levantar a Bíblia e vai dizer: basta o discípulo ser como seu mestre. O discípulo deve observar as palavras e ações do seu mestre e contentar-se em ser um aprendiz. Meu mestre é Jesus, eu quero ser como ele. E eles estão aprendendo as características, né, deste reino e principalmente do Rei amado, o Rei Jesus. E aqui nós estamos sempre levando eles a crer mais no poder de Deus. Então, é bom cantar agora o hino que nós escolhemos para este Discipulado 2. É da Aline Barros, Meu Mestre Mandou. E se o mestre mandou, se o mestre falou, tá falado. Eu vou tratar de obedecer. Se o mestre falou,
eu vou fazer tudo que ele fala, porque tudo que Jesus fala é perfeito e eu posso confiar, vai ser bom, vai dar certo, ele é meu amigo e está sempre por perto. As crianças podem ir cantando esta mensagem e já internalizando conceitos de que este Deus está sempre com elas, basta servi-lo, né? Basta o discípulo ser como seu mestre. E eu deixo aí a letra para que você possa baixar e também cantar com seus alunos. Aqui nós cantamos com todos os formandos no dia da formatura. Vamos agora para a lição de número 2, a grandeza de Deus. Professor, aqui nós apresentamos como você deveria fazer lá na sua sala de aula. Mas é claro que nós não efetuamos uma atividade de 1h30 que você fica com as suas crianças. Aqui são apenas umas sugestões de como você vai aplicar esta lição, que você baixa já o roteiro do aluno e o roteiro do professor. O nosso versículo básico para esta aula, né, o versículo principal, está em Jeremias 10:6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome. Olha, aqui nós já colocamos tudo, nós já temos essa imagem aí do planeta Terra que já está identificando que Deus está acima de todas as coisas, Ele é grande mesmo, Ele não está limitado ao nosso tempo e ao nosso espaço. Antes que tudo fosse, Ele já o era e Ele é o Criador de todas as coisas. Então, professor, é hora de orar, orar a esse Deus tão grande. Faça uma oração agora inicial e o objetivo é que as crianças consigam, com o seu coraçãozinho pequeno, né? Grande, tão grande, entrar este amor dentro de nós, dentro da nossa mente, nos moldar como discípulos. E agora é hora de memorizar. Sempre aqui no canal nós deixamos várias sugestões para você memorizar. Você pode escrever numa cartolina ou imprimir mesmo este cartaz que tem aí para você disponibilizado. Ou você vai escrevendo no quadro e vai apagando as palavras, você faz um quebra-cabeça, você pede para ele repetir bem alto, bem baixinho, mas você vai fazer o método que você desejar para não cansar a criança. Você vai fazer até que eles consigam colocar assim no seu drive, na sua memória. E você vê que já está bem memorizadinho, então vamos para a parte seguinte, que é a correção da última atividade. Eles tinham que escrever aí todos os nomes dos livros da Bíblia, né? E eles tinham que escrever ali no seu caderno. Então, é esse momento agora que você vai apresentar já a aula de número 2, você vai apresentar o versículo e você vai pegar os cadernos com as crianças, fazer a correção, perguntar quem foi que lhes ajudou, né? Se eles conseguiram, e agora é hora de você avaliar. À medida que você vê que ele consegue dar conta de fazer as atividades, ou se tem algum pai à tua porta, né, dizendo, olha, foi difícil, foi muita coisa, a gente não teve tempo. Então agora é hora também de você conversar com os responsáveis das crianças, dizendo que uma educação cristã precisa também de tempo. Tempo não, aquela 1h30 é muito pouco para a criança poder absorver tudo sobre o Evangelho, sobre o cristianismo e também sobre o plano da salvação. Os pais deveriam ter um momento, né, de leitura bíblica com seus filhos, de lá fazer orações com eles também. E para agora, neste momento, aproveitando o discipulado, fazer então as tarefas com seus filhos, né, com as crianças que frequentam o nosso discipulado. O conteúdo aqui todo, então, vai precisar do plano de aula, como nós falamos, um roteiro do aluno. Nesse discipulado 2, você não vai precisar passar tudo no quadro. Nós já estamos disponibilizando o roteiro para que você imprima, leve para o seu aluno, ele cola no caderno e aí você vai fazer as atividades propostas para aquela lição. A tarefa, tanto a correção como a próxima, você deixe tempo exclusivo para você explicar para o seu pequeno discípulo como ele vai fazer, para que ele chegue em casa seguro e ele não fique pensando, preocupado, eu tenho que fazer, mas eu não sei, eu tenho que fazer, eu não sei, né? Então, ele já sai da tua aula, da tua sala, sabendo como fazer a tarefa. E nós temos aqui um momento em que o professor vai fazer uma reflexão após o término ou no meio, onde ele achar necessário. Guarde no coração. Diante de tudo que a criança aprende, naquele momento há uma frase que eles podem levar, está também no seu roteiro e você vai chamar a atenção
para isso. E nesse momento já vou abrir a nossa, né? Eu fiz aqui um envelope de EVA. Cada folha de EVA dá para fazer 2 envelopes, bem simples. Escrevi aí, já deixei também para que você baixe aí um alfabeto para fazer igual o meu se desejar. E eu imprimi o guarde no coração aí em uma folha 4, né? E a frase de hoje diz assim: enxergue com os olhos da fé a atuação e o poder de Deus no mundo e em você. Nós todos os dias acordamos, o ar continua aí, a chuva, o sol, tudo num equilíbrio, né? Aí no universo, e alguém que sustenta com as suas mãos. Quem é? Deus. Deus é que dá o equilíbrio de todas as coisas, onde o mar não avança o seu espaço, né? Em alguns lugares, com raras exceções, sim, pode acontecer catástrofes na natureza, mas de uma maneira geral, o mundo caminha em uma ordem, e esta ordem é mantida por esse Deus grandioso que é o nosso Deus. As crianças precisam então observar não com aquilo que vê, né, mas pela fé. Deus atuando no mundo e também nas nossas vidas. Que neste momento seja um momento testemunhal, né? Que você possa escutar os seus alunos conversarem, se eles também já sentiram a presença de Deus nas suas vidas. Bem, nós temos aqui um mascote, o Zé Bom de Bíblia. Nós já utilizamos esta ferramenta pedagógica no Discipulado 1 e continuaremos usando no Discipulado 2 e 3, onde aqui nós temos o grande, que é o nosso mascote, onde é uma caixa de sapato toda trabalhada, né, para ser o exemplo de uma Bíblia mais divertida, e a gente vai tirando os círculos de papel. Aqui o meu é de cartolina, eu imprimi. Você pode fazer do seu jeitinho, né? O seu Zé Bom de Bíblia, como nós chamamos aqui. E aí nós vamos estudando como essa mini biblioteca de 66 livros foi formada e chegou até nós na língua portuguesa. Nós já estudamos bastante coisa no Discipulado 1 e agora estamos revisando, né, alguns círculos. Eu não vou tirar aqui para não tomar tanto tempo, mas na aula passada nós tiramos aí o tema da Bíblia, que é Jesus, que é o círculo que tem um alvo, né, que é o alvo. Depois tiramos que é um autor, duas divisões, Antigo e Novo Testamento, 66 o total dos livros da Bíblia, dessa pequena biblioteca. E aí nós começamos a revisar novamente com as crianças a primeira divisão da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Como ele é formado? Ele é formado por 39 livros, sendo que aqui nós temos uma divisão literária. Os 5 primeiros livros, chamados Pentateuco, são os livros da lei. Depois nós temos 12 livros de história, 5 de poesia e 17 que tem aí o gênero textual profecia. E aí as crianças podem olhar junto com você, lá no índice da sua Bíblia, manusear. Se a criança trouxer para a sua aula aquelas Bíblias infantis, que são pequenas porções, não vai dar para utilizar para um estudo bíblico do discipulado. Porque aqui nós estamos utilizando toda a Bíblia e as crianças vão precisar manusear, saber capítulo, versículo. É nesta hora que você, então, vai fazer uma pesquisa bíblica com as crianças para elas saberem manusear. Alguns professores deixaram um comentário. E daí? Nós não vamos comentar livro por livro? Professor, nesse Discipulado 2 ainda não dá tempo de nós termos aí um estudo bíblico autor por autor, livro por livro. Mas nós podemos deixar disponibilizado. Para a aula de número 3, eu já vou trazer um documento aqui para que você possa baixar em Word, estudar e, se você quiser, também imprimir como algo a mais para o seu aluno sobre cada livro, né, um estudo panorâmico de cada livro. Nós estamos reduzindo aqui, resumindo, né, para não ser muito volumoso e ser bem prático e na linguagem da criança. Então, aguarde, no próximo vídeo você vai poder baixar esse material também para colocar aí como subsídio no caderno do seu aluno. Para a aula de hoje, nós vamos tirar o número 2, as 2 divisões, novamente, Antigo e Novo Testamento, e os 27 livros do Novo Testamento, né? Você vai tirar lá os círculos, você vai dizer, olha, a segunda divisão tem 27 livros.
você vai tirando, claro que aqui eu não vou tirar cada um, você vai tirando e você vai tirando cada um ali, né? Você vai dizer, olha, são 4 os evangelhos. Vamos lá olhar quais são? Aí vocês vão ver Mateus, Marcos, Lucas, João, um histórico, Atos dos Apóstolos, as 13 cartas paulinas, né? Da qual Paulo é o escritor. E também tem as cartas gerais, onde os apóstolos também escreveram, e o livro profético de Apocalipse. E daí as crianças vão observar, e essa é a divisão mais comum no mundo inteiro, onde tanto a Bíblia dos protestantes como dos católicos tem a mesma quantidade e é comum para todos, né? Então, até existem entregas de Bíblias no mundo aí, dos Novos Testamentos pelos gideões internacionais, e eles entregam essa porção da Bíblia porque ela é comum para todas as igrejas cristãs. E aí você pode conversar bastante sobre o Novo Testamento e pedir para as crianças dizerem se elas conhecem algum versículo que está aí. Guardar no coração, nós já colocamos hoje, então enxergue com os olhos da fé a atuação e o poder de Deus no mundo e em você. Quem é Deus? Bem, nós podemos fazer tantas atividades aqui sobre a Trindade. Professor, claro que você tem pouco tempo e nós temos que dar uma pincelada sobre este assunto que é profundo e muitas vezes terá que ser retomado com a criança para que a dimensão do conteúdo possa ser gradualmente compreendido por ela. Mas eu gosto muito de utilizar um EVA 180 e aqui nós temos aqueles alfinete bailarina e a gente utiliza uma única porção, né? E esse aqui é o conceito sobre trindade e a gente vai fazer um triângulo. É o mesmo material e que formam um triângulo. Por quê? Porque Deus é um supremo ser que subsiste em 3 unidades, 3 pessoas igualmente distintas e divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que chamamos de Trindade. E a gente pode confirmar pelo nosso livro didático, que é a Bíblia. 2 Coríntios 13:13 está dizendo isso, né? Que eu vou passar um pouquinho mais para frente. Está bem dizendo assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É o apóstolo Paulo que está confirmando a Trindade. Ele que teve um encontro com o próprio Deus no caminho de Damasco. Ele que é o testemunhal aí de 13 cartas do Novo Testamento, escritor e autor de bênçãos, milagres e proclamador, né? Um dos maiores evangelistas do mundo. Ele confirma a Trindade, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para nós. Muito bem, aqui nós estamos falando da Trindade e eu vou deixar várias atividades para que você possa imprimir. Você vai imprimir aí, fazer um mobile, né? O mobile ele vai ficar virado assim, esse triângulo. O triângulo vai ficar virado, você vai ter que perfurar e você vai pendurar então aí os 3 bonequinhos representando a Trindade. Nós estamos aí registrados em Marcos, no capítulo 12, dizendo que o Senhor é o único Deus, né? E Senhor é esse? Jesus, Espírito Santo, Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós também utilizamos aí o triângulo, você pode fazer um triângulo com as crianças aí, ó, de palito de picolé. Tem 2 sugestões aí. Você pode fazer colorido para eles verem distintamente, como também você pode fazer essas gravurinhas aí, ó, utilizando a cruz para Jesus, né? Um dos símbolos do Espírito Santo, que é a pomba, e aí uma coroa, Deus Rei, Deus Pai, Deus Criador, Deus Supremo de todas as coisas, Deus Pai. Bom, o roteiro do aluno eu já disse que você pode imprimir, e aí você vai começar, depois de cumprimentá-los, corrigir a tarefa, propriamente nessa lição, você vai dizer que Deus sempre existiu, e eles vão copiar ou pintar na sua Bíblia, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus está acima de todas as coisas. E para isso, para que as crianças possam entender, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Deus. Aí eu deixo também uma atividade de 2 Coríntios 13:13, para que as crianças vejam esse desenho aí, bem sugestivo, a mão do Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus, né? É onde o apóstolo Paulo ali
termina 2 Coríntios 13:13 fazendo esta comparação. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Geralmente todas as igrejas evangélicas utilizam esse versículo para ser a nossa bênção, né, apostólica no final ali, para encerrar os nossos cultos, porque nós cremos na Trindade. Características de Deus. Deus sabe tudo. É a característica onisciente. E aí, eles vão copiar ou vão, conforme o teu tempo, professores, também eles podem só lerem lá na sua Bíblia e pintarem. O Senhor, o Salmo 139 diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto e de longe penetras o meu pensamento. Eu já ouvi falar muito das crianças, as crianças também já ouviram falar de muitos super-heróis. Mas herói que lê pensamentos, só Deus mesmo, ele está acima de todas as coisas, né? O único e verdadeiro super-herói é o nosso Deus, que ele realmente nos devolveu a vida, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus, além de ler pensamentos, ele pode ressuscitar, ele pode curar, perdoar e nos dar vida. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Nada fica longe dos olhos de Deus. E agora é hora de você também conversar com as crianças, se elas não sabem essa característica de Deus. A segunda característica que as crianças têm que sair sabendo assim, ó, na sua memória das nossas aulas, e principalmente aqui do Discipulado 2, é que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. E o próprio Salmo 139, que a gente já utilizou para a primeira característica, no 7 e no 8, vai dizer, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se eu faço a minha cama lá no abismo, tu também estás. Não tem como fugir de Deus. Deus é onipresente, ele está acima, como já disse, deste espaço geográfico que nós temos. Ele é, já era, né? Sempre foi, ele é para todo sempre. Terceira característica, Deus onipotente. Deus pode fazer o que ele quiser. Pode sim. Ele está acima de todas as coisas e ele também vai fazer só o bem para a sua criatura, para nós, a sua criação, para a natureza. Deus não está aí para fazer maldades. Afinal de contas, não foi Deus que criou o pecado, mas nasceu no coração do homem, né? Nasceu no coração lá daquele ser que Deus criou, o angelical, e ele desceu à terra e espalhou no ouvidinho aí já dos primeiros homens que eles poderiam ser igual a Deus. O nosso inimigo das nossas almas já nasceu nele o pecado. Não foi Deus que criou, mas Deus criou a solução para o pecado, que ele é onipotente, né? E alguns desses sinais, ele já deixa assim, olha, Marcos 16, de 17 a 18, diz assim, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Então, quer dizer, as características de Deus, desse Deus onipotente, ele está dando a nós que já temos as suas características, né? Não de caráter, porque a gente ainda é humano e falho, mas nós temos aí as condições de seguir os passos do Mestre. E ele diz que se nós crermos no nome dele, nós expulsaremos demônios, falaremos em novas línguas, pegaremos em serpente, e se alguma coisa mortífera a gente beber, não nos fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Que poder é esse? Poder de Deus. E ele ainda divide conosco, criaturas feitas à sua imagem e semelhança. Quarta característica, Deus não muda. Vivemos tempos onde parece que a verdade está pulverizada, o certo ficou errado, o errado ficou certo. Mas eu quero dizer para você, professor, Deus não muda e nem a sua palavra. Hoje há muito relativismo e as crianças ficam meio a isso. O que podia antes não podia agora, né? Ou o que pode agora não podia antes. Como é que é isso? Mudou tudo? Não, Deus não muda e nem a sua palavra. É a humanidade que está dentro do seu conhecimento, achando que pode fazer e ser maior que Deus. Deus não muda. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. Ele quer resgatar a humanidade que está perdida. Última característica, Deus é amor. 1 João 4:8 diz, aquele que não ama
não conhece a Deus. E daí você vai encerrar esse estudo sobre as características de Deus com um versículo textual da Bíblia, né? Que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele, incluindo eu, você que está me assistindo, as crianças, o mundo inteiro, não há quem se salve sem este Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, professor, você está encerrando mais uma aula. Agradeça aos seus alunos, elogiem eles, mas agora é hora de explicar sobre a tarefa. Isso mesmo, a tarefa de número 2. A tarefa e a leitura bíblica desta semana vai só ampliar mais características sobre Deus, sobre quem é Deus, né? Através da Bíblia Sagrada. E eles vão ler alguns versículos que vão dar a forma física de Deus. Sabe que Deus tem forma física? Nós chamamos isso de antropomorfismo. Claro, nós não vamos cobrar esses conceitos das crianças, mas elas podem já, desde já, aguçando a sua memória e o seu ouvidinho e ouvir e internalizar conceitos corretos do estudo da palavra de Deus. Deus, será que tem características? Mas Ele quer se revelar a nós. E Deus simplifica as coisas, Deus não complica. E a palavra de Deus também é assim. Então, nós vamos ver características físicas de Deus. Mãos, pés, olhos, ouvidos e outros. Então, as crianças vão, nesta semana, ir para casa com alguns versos bíblicos para eles pintarem, copiarem, né? Diz assim, leia os versículos abaixo e marque em sua Bíblia e depois escreva em seu caderno a referência bíblica e as características físicas dadas a Deus que você encontrou. Então, ele não vai precisar copiar todo o versículo. Ele vai botar lá que no Salmo 34:15, ele achou uma orelha, um pé, uma mão. Né? Ele vai dizer qual a característica física de Deus que ele achou. Vai ser uma atividade bem divertida e na próxima aula não esqueça de corrigir e faça a sua também, professor. Leia, procure, estude. Eles vão ver, então, que Deus se revela a nós de todas as formas e Ele também vai utilizar, né, as formas humanas para se aproximar de nós e dizer que nos ama. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus, Ele é antes de tudo. Antes que fosse, Ele já o era e Deus nos ama e Ele não muda. Professor, é hora de encerrar a sua aula, agradecer às crianças, incentivá-las a continuar o estudo bíblico da palavra do Senhor, porque sempre é dia de discipulado. Se nós somos discípulos, temos que conhecer o nosso mestre. E se o mestre falou, está falado. Eu vou obedecer. Até a próxima aula, professor. Que Deus te abençoe.